Ethan Frome, um livro publicado em 1911 pela autora Edith Wharton. Primeira vez que a trago ao canal, sejam bem-vindos. Se não me conhecem, o meu nome é Catarina. Este é um dos livros que eu provavelmente vou recomendar mais que leiam este ano ou para o próximo, porque apesar de não parecer, a minha edição tem bastantes comentários críticos e biografia. Este livro, que é uma novela, tem somente 170 e poucas páginas. Este livro arrebatou-me. Posso já começar por aí. Primeiro porque claramente eu tenho ali uma simpatia especial por modernistas. Não que Edith Wharton seja uma modernista ao estilo de Fernando Pessoa, enfim, que o Fernando Pessoa era muito agarrado, até podemos dizer, a certas características do modernismo e fazia questão de as implementar, até sabemos isso pela revista Orfeu, mas sem ser essa componente, é uma modernista de raiz. Porquê? Porque tal como outros autores deste tempo, como Fitzgerald, Hemingway, a Virginia Woolf, James Joyce, são autores que trabalham maioritariamente a questão das novas mudanças, de como a sociedade após a industrialização e uma entrada num novo século em que os países estão mais próximos devido aos avanços tecnológicos, científicos, comunicacionais, há menor vontade de deixar as pessoas no seu canto, de ver a sociedade como algo regional. E essa nova componente da viragem do século XIX para o século XX traz algumas consequências, obviamente também negativas, e uma delas é o isolamento que pessoas em aldeias sentiam, porque se as da cidade subitamente se veem numa realidade cosmopolita de extrema ligação a todos os pontos e lugares, então aqueles que são deixados em aldeias isoladas sentirão uma dilapidação da sua vida social ainda maior, por contraste. E é muito por aí, esse aspecto da ruralidade imóvel e imutável, que Edith Wharton trabalha. O nosso grande protagonista, que é o Sr. Ethan Frome. E para quem nunca ouviu falar de Edith Wharton, ela foi a primeira mulher a ganhar um Pulitzer da literatura em 1921 e, obviamente, é conceituada. Nós aqui, se calhar, não falamos tanto dela. Aliás, nem todos os livros da Edith estão traduzidos para português, seja em Portugal, seja no Brasil, penso eu, mas pelo menos em Portugal sei que são poucos. E quem é Ethan Frome? Ethan Frome é o protagonista, conhecemos-lo um homem de 28 anos, a mulher tem 35. A mulher, a Zina, é uma mulher que nos é apresentada como tendo alguns problemas, ela é doente. Não sabemos especificamente que doença é que tem. Mas este é um casal que claramente vive num lugar isolado, Starkfield. Aliás, o próprio nome Starkfield remete para um campo desolado, um campo pouco ativo, e estas duas pessoas não têm uma vida nada fácil. Imaginem um casal que não tem claramente grande contacto físico, não tem envolvimento também intelectual, vivem de uma forma rotineira, pouco instigante, e acabam por esse arrastar do dia a dia tem efeitos claramente nocivos para o casal a médio e longo prazo. Já estão juntos há algum tempo e vivem em condições precárias em termos monetários, é uma quinta que não dá muita fruição. E depois há a questão da doença da mulher de Ethan. Nós não sabemos bem que doença é que é, sabemos que tem uma doença. Aliás, hoje em dia provavelmente seria diagnosticada como uma doença crónica. E não é uma opinião, é um facto que uma das grandes particularidades deste livro é a componente da paisagem. Edith Wharton claramente que escolheu uma abordagem antirromântica, antipastoral, contranatural. Se até pouco tempo, até aquele momento em que escrevia o livro, até a viragem do século XX, era muito comum os autores pegarem na natureza e usarem a natureza como algo idílico, Edith desmancha essa tradição. E a natureza aqui é algo pesado. Trata-se de uma aldeia isolada, como eu referi, até o comboio está parado, não há ligação com o mundo, e os invernos duram, parece que, uma eternidade. E isso constringe as personagens, obriga-as a ficarem ancoradas a essa particularidade nociva que é o meio natural, o ambiente, o clima, e esse engolir da paisagem parece que inclusive traz doença, pelo menos para as personagens femininas. Porque já a mãe de Ethan Frome tinha ficado doente a partir do momento em que se começou a notar que aquela aldeia
tinha de facto um atraso enorme face ao resto do mundo. A mãe de Ethan fica doente e morre. Nós sabemos que ela já é falecida ao tempo que a narrativa acontece. E a própria mulher de Ethan parece que bebe dessa mesma doença, ou pelo menos da fonte dessa doença. E isto é curioso porque esta é uma obra de 1911 e obviamente que a leitura que nós fazemos em retrospectiva é uma leitura com muito mais dados do que aqueles que Edith tinha ao tempo que escreveu esta novela. Parece que as personagens femininas sofrem de uma consequencialidade automática desse isolamento em que vivem. Porque, ao contrário dos homens, estas mulheres nem sequer normalmente têm um emprego estável e, estando doentes fisicamente, muito menos conseguem ganhar um sustento. E, portanto, se quiserem sair daquele cenário, é quase impossível. Enquanto que o homem faz uma malinha e vai à sua vida e tenta procurar trabalho no outro lado. E parece-nos, num olhar mais contemporâneo, de que esta doença também é fruto dessa consciência, talvez inconsciente, de que estão numa prisão inescapável. E a neve e o frio e essa prisão, esse cárcere atmosférico, climatérico, é somente um espelho, um reflexo claro dessa prisão. E este isolamento é também um isolamento moral e é um isolamento moral trágico. Eu vou ler-vos só aqui uma frase que o narrador apresenta. Eu vou traduzir à minha maneira. Ele diz que Ethan parecia parte da melancolia muda da paisagem. Ou seja, a natureza e o homem são um só. E como o homem não está bem, como está em decadência, vemos aqui a tendência antipastoral. Portanto, o homem não procura refúgio na natureza, não é um cesário verde. Já saímos dessa vertente. Isto não é uma obra necessariamente realista, não é? Isto é uma obra modernista. Vemos agora a natureza com os outros olhos, porque a natureza agora não representa necessariamente o escapismo, a força, a vitalidade, representa o retrocesso, a estagnação, aquele que não acompanhou os avanços tecnológicos que se vêem proliferar pelas cidades. E uma das referências logo iniciais que são feitas neste livro é à constelação Orion, que tem aqui um duplo efeito. Primeiro, porque quando surge esta constelação é numa descrição que é feita sobre a paisagem e que se diz que é como se o céu governasse de forma autoritária Starkfield com esta constelação de Orion. Mas se formos à questão mitológica, é perceber que Orion foi alguém governado por mulheres. Orion servia a deusa Artemis e deusa Artemis matou. Ele era fiel, ele seguia os ditames e as convenções a que foi obrigado e mesmo assim o seu final é trágico. Tanto que depois das constelações é um bocadinho ele atrás de todas as outras estrelas. Isto para dizer o quê? Que de novo a paisagem é relação direta com o lado psicológico das personagens. E quando eu falo em Orion e Artemis e essa relação desproporcional em que ele serve Artemis e Artemis o mata, nós podemos, logo no início da obra, talvez indagarmos se Ethan também não servirá a mulher e se, por contraste, a mulher não se está a aproveitar de Ethan. Portanto, ela não diz que doença tem, Ethan comenta várias vezes que já foi ao médico tantas vezes e que só sai do médico com mais contas para pagar e que quem as paga tem de ser Ethan e que os deixa ainda mais pobres. Parece que o narrador, que no início nos dá uma indicação através da paisagem de que Ethan poderá ser um escravo da mulher. Já vamos confirmar se é mesmo assim. Este casal está em morte lenta, que apesar da sua tenra idade, há um fim à vista e ele está perto. Há um tipo de descrição, inclusive, que nos é dada em relação ao estilo de vida dos Fromm, que é o facto de terem uma quinta, mas a quinta não dar fruto. Ora, se a paisagem está em estreita relação, de uma forma negativa, com as personagens, percebemos que essa falta de fertilidade da terra é de facto transponível para a falta de fertilidade do casal. Ora, este casal não tem contacto físico aparente, pelo menos não sabemos nada sobre isso, e também não tem filhos, apesar de, tendencialmente, a Zina, com 35 anos, já estar a passar aquela tangente, aquela fronteira que idealmente nesta altura se via como o ponto máximo de fertilidade. Mas até agora parece que falei de neve, de escuridão, de cinzento, de
um autoritarismo da paisagem face às personagens, mas há de facto uma ruptura cromática que surge cedo na história, que é com a introdução de uma terceira personagem, que é Maddie. Maddie é uma jovem sobrinha de Zina que vem trabalhar para a casa dos From. Maddie contrasta e é o total oposto de tudo o que se disse até agora. Ao contrário de Zina, que é apresentada como sendo muito angular, com as faces ósseas, alta e branca, Maddie é uma jovem cheia de cor. Ela, inclusive, usa um cachecol vermelho e sabemos que o vermelho na literatura é simbólico, representa paixão ardente e desvio. E, por outro lado, é também muito viva, muito cheia de inocência, sim, mas de capacidade de experienciar as coisas. O exato contrário de Ethan. Ethan é super passivo, super reservado. E, portanto, Maddie, ao ocupar este espaço em casa dos From para ajudar, porque Zina também está debilitada devido à sua doença, acaba por trazer aqui um novo evento cromático que até agora não se tinha visto. Enfim, e este desenvolvimento da história depois trará particularidades. Já agora, não se preocupem porque eu não darei grandes avanços do que acontece no livro, é um livro curto, eu não vou dar os chamados spoilers, por isso estejam descansados. Como sempre, não é esse o meu intuito, é falar-vos da viagem, não necessariamente de dizer onde é que o barco atracou. E quando eu falo em ruptura com este evento cromático cinzento, branco da neve e monótono, eu posso dar um exemplo na obra sem também vos adiantar muito o que acontece. A dada altura, Mary, a empregada, a sobrinha de Zina, parte um prato de pickles da patroa. Este prato de pickles que estava guardado, sem ser utilizado desde o dia em que os From casaram, e a Mary decide usar esse prato porque pensa que desperdício, este prato é tão bonito, porque é que eu não vou usá-lo? O problema é que ela o parte. E isto é muito importante porque nos diz tudo sobre a fertilidade. O prato de pickles é uma convenção, é o equivalente ao contrato naquele casamento. É algo bonito, que tinha toda a esperança de ser extraordinário, é dado no casamento, num momento de alegria e de felicidade, e depois passa todos os anos subsequentes enfiado num armário sem ser utilizado. Esta ideia de um uso somente cerimonial, sem utilidade, sem amor, sem vivência, é muito simbólico do próprio casamento. E depois, quando o prato se parte, Ethan tenta juntar as peças, mas acaba por nem as colar, deixa-as ali guardadinhas. Quando a mulher chega, vê que o prato está destruído e não há nada a fazer. Isso também é simbólico do casamento, que é Ethan é extremamente passivo, ele tem consciência de que deve agir, de que se deve precipitar a desenvolver alguma ação necessária para emendar qualquer problema que tenha na sua vida, mas acaba por nunca levar adiante essa concretização. E isso depois tem repercussões, obviamente, em todos os graus na sua vida, não só no casamento. Mas quem é que conta esta história? Porque uma história, quando nos é contada, depende muito. Alguém contou na primeira pessoa? É um relato pessoal? É na segunda pessoa? É na terceira? Quem é a pessoa que conta? Conhece todos os factos? É omnisciente? Vê tudo? Sabe tudo? Ou é alguém que simplesmente cai de paraquedas e nos decide dar um relato que se calhar não é factual, é puramente emocional e individual? Ethan From é uma obra que tem uma moldura narrativa muito específica. E a forma como é narrado diz-nos tudo sobre aquilo que devemos interpretar dos acontecimentos. E já devem estar a perceber que este narrador provavelmente não é muito confiável e que a narrativa não é muito linear. Isso é um dos típicos traços do modernismo também. E, aliás, a última opinião que fiz no canal Isolada era sobre Rebecca Daphne du Maurier, que também tinha uma narradora não confiável. Portanto, se gostarem desse tipo de elemento narrativo, podem ler Rebecca e devem, porque também é um ótimo livro. Mas aqui é uma situação ligeiramente diferente, porque o narrador chega a Starkfield, é um homem da cidade, é um engenheiro, e sabem quem é que também é um engenheiro? Ethan From é um engenheiro. Simplesmente as coisas não correram muito bem.
por ter ficado a cuidar da mãe doente, depois de ter casado com uma mulher que também ficou doente, acabou por abdicar dessa profissão e, portanto, é um engenheiro não sucedido. Este narrador chega então a Starkfield e vê passar à sua frente um homem com particularidades físicas bastante assustadoras. Ele vê Ethan no presente, porque esta obra depois recua no tempo para nos contar a história do nosso protagonista. O narrador vê Ethan e pergunta a uma pessoa da aldeia quem é aquele homem e porque é que aquele homem tem aquele aspecto. E é-lhe dito que Ethan sofreu um grave acidente há alguns anos. E é por isso que tem aquela aparência. Mas que ele também nunca foi muito dado a grandes conversas. Então sabemos que no presente, Ethan, já passados muitos anos da sua história, não está bem fisicamente. Tem uma deficiência, não sabemos bem qual é, e algo aconteceu de muito grave. Então o que é que este narrador vai fazer? Ele diz-nos, vou montar a história de Ethan, através desse primeiro vislumbre e depois através dos boatos, dos relatos que vai perguntando e que vai conseguindo das pessoas da aldeia. A maior parte das pessoas não avança muito, nem sequer lhe diz o que realmente aconteceu. Portanto, no presente, quando nós começamos o livro, nós nem sequer sabemos o que é que aconteceu a Ethan, porque é que Ethan tem uma deficiência e que acidente foi esse. Nós vamos conhecer a verdade dos factos através de uma aglutinação que o narrador vai fazer das informações que partem ou do que os outros lhe dizem ou das próprias presunções que tem. Portanto, sabemos que ele não é muito confiável. Não nos é dito que este narrador é um homem, nós sabemos-lo porque seria um bocadinho difícil que uma mulher engenheira que vai trabalhar num projeto enorme, dominado por homens, ao pé de Starkfield, fosse também dormir e ficar hospedado em casa de homens. Portanto, sabemos que é um homem pelas condições em que a pessoa nos é apresentada. Na introdução deste livro, Edith Wharton escreve que as pessoas de Starkfield são simples e rudimentares e que o narrador é, eu vou citar, sofisticado e capaz de ver tudo à sua volta. Foi a minha tradução, peço desculpa se não é perfeito. Ora, isto é logo aqui uma antecipação daquilo que já vamos esperar deste narrador. Este narrador coloca-se numa posição de superioridade face a tudo o que vê em Starkfield. Porquê? E é aquilo que eu vos disse, porque é um homem da cidade e na cidade tudo se concretiza, tudo avança, tudo progride, falamos aqui no modernismo, e o campo fica para trás. Nada tem de interessante, certo? Pronto, Edith Wharton também não é nenhuma santa. A própria autora, ela movia-se nos círculos de elite. Ela não tinha particular simpatia por uma aldeia rural. Eu pus-me a ler algumas opiniões sobre esta obra e fiquei um pouco espantada com certos comentários que vi. Uma idolatria máxima da figura de Ethan Frome, o coitadinho que é completamente espezinhado pela mulher, como Orion foi espezinhado por Artemis. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que vamos acreditar num narrador que nos diz que vê passar uma figura, que ouve sobre esta figura, este homem que é tão reservado, que tem quase uma relação satélite com as outras pessoas da aldeia, portanto é completamente distante dos outros, e vamos acreditar num narrador que nos diz que chega a esta aldeia, que precisa de um sítio para dormir e de alguém que lhe dê boleia, e é Ethan Frome que o vai fazer um estalar de dedos, sem qualquer preocupação, sem qualquer problema. Acho um pouco estranho. E foi logo aqui que comecei a desconfiar que este narrador tinha aqui uma agenda qualquer que me queria fazer engolir. E as pessoas parece que não perceberam isso a ler este livro e acreditar em tudo o que ele disse. Pois bem, eu não acreditei em nada e é sobre isso que vamos falar agora. Pontos a destacar. Falamos de uma omnisciência descolada da realidade. Portanto, diz que tudo vê, que tudo sabe, mas nada disso é verdade, porque recolhe testemunhos de pessoas que não conhecem Ethan Frome com toda a certeza e com todo o detalhe, junta as peças da vida de um homem com base em suposições pessoais e depois tenta colar aqui uma narrativa em que nos diz este homem é um herói martirizado e a culpa é de alguém. Porque para nós construirmos a figura de um herói, temos de construir necessariamente a figura de um vilão, não há herói sem vilão. E Ethan, desde o início, é descrito por este narrador como sendo a figura mais estonteante de Starkfield. É o que chama mais a atenção. Uau, extraordinário. Ele, não é que ele queira ser como Ethan, mas ele vê em Ethan a sua versão rural. Então, se este é o homem mais estonteante, acha o narrador de Ethan, não é? Mas é também o homem que caiu em ruínas. Então, quem é que o fez cair em ruínas? Chegamos aqui à questão da composição do vilão.
Então, primeiro que tudo, o narrador diz-nos que Ethan é um herói. Para ser um herói, ele tem de procurar características que o elevem a essa posição. Quais são as características que nós percebemos aqui, pelo menos eu percebi de forma indireta, que o narrador tenta arranjar? É a masculinidade. Ethan é o homem másculo do campo, mas que se vê completamente amarrado e aprisionado por algo, por esse tal vilão. Quem é que ele decide que é vilão? A mulher de Ethan, Zina. Isto vai muito na linha daquilo que é óbvio do início do século XX, de uma sociedade misógina. Isso é óbvio, pronto. Isso, o que acontece também hoje em dia, de facto, mas aqui então era de gritos. Ao percebermos que a característica fundamental que o narrador quer fazer associar a Ethan para tornar um herói é a masculinização, então temos de perceber o que é que o emasculou, ou seja, o que é que tirou essa masculinidade. Porque ao percebermos a resposta para essa pergunta, percebemos então que Ethan não seria afinal o responsável pelos seus erros. Ao arranjar um vilão, absolvemos o herói dos erros que cometeu. Para perceberem porque é que eu acho que o narrador envereda por um caminho de culpabilização da Zina, tornando-a vilã, ela é descrita como tendo uma presença vil, alienígena, que obriga Ethan a ser inútil. Aqui está a resposta, parece-me óbvia. A Zina é sempre apresentada, a sua caracterização é sempre feita por este narrador. Este narrador que desde o início parece querer, como eu disse, levar Ethan à figura de herói. Agora, a minha questão é, fica aqui complicado quando a construção do herói se faz a partir da masculinidade, mas depois dizemos que o vilão é uma mulher. Ora, fica aqui um bocadinho difícil, não é? Porque se o herói o é por ser masculino, então, mas o vilão é uma mulher? Quer dizer que o herói masculino é dominado por uma mulher? Que é descrita como sendo frágil, alienígena, vil e doente? Há coisas aqui que não batem muito certo. De masculinidade, se vamos até emasculação, que esta tentativa de levar Ethan a papel de herói masculino fica completamente perdida e sem efeito. Agora, para mim parece-me óbvio que a personagem principal não é necessariamente Ethan Frome, é também Zina Frome. E Zina é interessantíssima enquanto personagem. Ela está presente em todos os objetos, em todo o ambiente. Sempre que não está lá presente fisicamente, porque, por exemplo, foi ao médico, está presente fisicamente porque tudo na casa remete para ela. O gato, a cadeira, o prato dos pickles. Zina move a ação. Zina domina todo o ambiente. O espaço físico, psicológico, intelectual, o que quiserem chamar. Mas não é o nome dela que está aqui no título do livro. Porque quem está no título do livro é o herói martirizado. E é por estas razões que eu acho graça à terceira personagem, à empregada, à Mary, à jovem, que lá vai para casa ajudar nas tarefas domésticas, porque, eu vou citar, o narrador diz-nos isto acerca dela. As fraquezas de Mary tornam-no forte, tornam Ethan Frome forte. Portanto, Ethan vai olhar para Mary, vai ver uma jovem inocente e vai ver em Mary a oportunidade de se tornar o tal herói com masculinidade forte e atrevida. Problema. Voltamos a um problema de masculinidade leva a emasculação. Porque Ethan vê-se nessa postura, nessa posição de poder, é um patrão, tem mais experiência, tem mais idade, mas depois não sabe usar isso. Acaba por tudo se virar contra ele. Esse herói que pode ser absolvido dos seus erros constantemente, mas depois nunca consegue, porque ele anda em círculos, um bocadinho como os invernos em Starkfield, são recorrentes, são prolongados, são eternos. Se o narrador tenta masculinizar Ethan a toda a hora, a verdade é que as personagens femininas roubam esse lugar. E a verdade é que Ethan parece representar aquilo que Edith Wharton mais via acontecer na sociedade da época, que era muitos se tornavam self-made men, não é? E depois havia aqueles que não conseguiam. E é verdade que a sociedade não permite que toda a gente se torne bem-sucedida, rica e aderente do progresso. Mas Ethan Frome é realmente uma personagem que nos leva a questionar. Quando ele fica a tomar conta da May e deixa de seguir a sua carreira, quando depois imediatamente a seguir casa, e casa com a desculpa de que não quer ficar sozinho, perguntar-nos se Ethan realmente escolheu mal ou se ele simplesmente não escolheu. Se as escolhas lhe foram apresentadas e se simplesmente assinou e aceitou.
E essa inércia emocional e física é aquilo que leva à sua decadência. Não é a personagem feminina, o arquétipo da mulher má que vai impedir que o homem tenha sucesso. É o próprio homem que, nessa posição infantil de tentativa de absolvição dos seus erros ao vilanizar a mulher, que permanece nessa posição imutável e sem vitalidade. E o narrador quer fazer-nos acreditar que Ethan é um grande herói, mas não há provas desse heroísmo. Não há empreendedorismo, não há uma postura ativa, de concretização, de avanço. Há sempre o andar em círculos em retrocesso. É o típico herói do modernismo. É um homem que vê as mudanças, que não as antecipa e que fica estagnado no movimento. E é exatamente o oposto daquilo que Aristóteles dizia, não é? Porque Aristóteles dizia que o verdadeiro ato moral, que é algo com que Ethan se debate a toda a hora, é qual é que é a melhor decisão moral. Aristóteles dizia que o verdadeiro ato moral se fazia pela ação, não pela não ação. E, portanto, Ethan tenta ser moralmente superior a toda a hora, tomando as decisões que entende que em sociedade convencionalmente seriam as melhores, ficar a tomar conta, ser altruísta, ser o mártir, e não percebe que essa tomada de decisão não é uma decisão, como eu disse, é uma pura aceitação dos factos. Não tenta remar contra isso, não tenta arranjar outros dispositivos de análise e de remendo daquela que é a sua realidade. Permanece simplesmente encostado à sombra, a única sombra que tem à sua volta. Também podemos falar de Nietzsche. Na genealogia da moral, Nietzsche fala sobre a questão do poder. Uma pessoa que viva num autossacrifício infligido, que esteja sempre numa posição de mártir, a cuidar dos outros, a defender os outros, a viver para os outros, não é uma pessoa forte. Essa pessoa vai sofrer necessariamente, inevitavelmente, um apagamento da sua identidade. Não há progressão moral quando olhamos para uma pessoa que despeja toda a sua identidade no outro. Porque é muito mais fácil nós cuidarmos dos outros. Isso não envolve introspeção. Se estivermos sempre a cuidar dos outros, a amparar os apelos emocionais e físicos dos outros, acabamos por nem olhar para nós. É como se não existíssemos, é como se não tivéssemos identidade. Isso é o que Nietzsche fala na genealogia da moral, assim como outras coisas, claro, mas Nietzsche também vai culpar mulheres doentes, inclusive, pela decadência e deterioração do homem. Mas neste momento, Nietzsche aqui, neste ponto específico, tem razão. Nós auto-infligirmos esse papel de mártir nunca vai ajudar à construção da nossa identidade e, por extensão, só vai dificultar a relação que temos com os outros. Louis Althusser fala na questão do espaço em branco da narrativa. É aquilo que não se diz explicitamente que mais importa na experiência de leitura. E em Ethan Frome eu não vos disse tudo o que acontece e quando vocês leem também não vão conseguir apurar todos os factos, por tudo aquilo que já vos expliquei. E é por isso que é muito importante ler nas entrelinhas. Alguém que leia este livro de forma a apurar apenas aquilo que é dito vai achar que Zina, que Mary são vilãs. Mas quem estiver atento àquilo que se diz nas entrelinhas vai perceber que há muitas pistas aqui para a misoginia que leva a essa mesma conclusão irracional. A uma dada altura, o narrador pergunta a uma das mulheres da aldeia o que é que acha de Ethan. E ela diz-lhe: não há grande diferença entre Ethan e a família dele que morreu e está no cemitério. A única diferença é que a família dele que morreu e está no cemitério não tem de ouvir mulheres a falar. É óbvio que este tipo de relatos, juntando toda a descrição que é avançada pelo narrador das mulheres, nos leva a compreender que há aqui todo um ambiente fabricado para que nós acreditemos que as mulheres são figuras de malícia. E há outra reflexão também gostaria de deixar em relação a esta obra e que é transponível também para a nossa vida, que é quando nós olhamos para vizinhos, amigos, família e nos predispomos a eternizar a sua miséria, a corroborar a ideia de que são miseráveis, nós estamos a tornar aquelas pessoas uma espécie de artefacto comunal. É porque estas pessoas da aldeia e porque o narrador tem tanta necessidade de olhar para os From como um objeto de estudo, como um objeto de comiseração,
que os Fromm permanecem, são eternizados como tal. E leva inclusive estas pessoas a viver num purgatório, porque os Fromm não são afinal aquilo que são na realidade, são afinal aquilo que são na realidade, aquilo que os outros entendem deles, vivem num espaço liminar de percepção alheia, não conseguem fugir disso porque por um lado não são ativos o suficiente para impedir que as visões dos outros comam e fiquem por cima da verdadeira realidade que habitam, e este purgatório é um espaço muito difícil de se viver. E é também muito reproduzido pela paisagem à sua volta, a ideia do gelo, de estarem congelados, estarem estagnados num limbo, não é? Porque o gelo, ele eventualmente vai derreter. Mas quando? Por que meios? Durante quanto tempo é que o gelo fica derretido até voltar a ficar gelo de novo? E esse purgatório moral e físico é a maior sentença dos Fromm. E de quem é a culpa da miséria dos outros? Depende a quem perguntarmos. Ethan é um laboratório. Claramente que a autora, Edith Wharton, decidiu usar Ethan para experienciar aquilo que felizmente não experienciou, mas também para testar um bocadinho aquilo que se calhar já vivia. Não vou dar dados autobiográficos para também não vos dizer demais. Mas pode-se dizer que o casamento de Edith não era bom e que aconteceram certas coisas que surgem nesta obra de forma codificada também. Mais do que isso, mais do que nós estarmos a dizer que se a autora viveu isto, então isto acontece no livro, mais do que isso, temos de ver sempre que os livros são laboratórios. E num livro tão curto, temos um mundo inteiro por descobrir. E talvez por dissecar. Vejo-vos num próximo vídeo. Até mais.